descobrimos que ele estava circulando dentro da nossa superintendência e ficamos muito preocupados. Porque eu digo, a gente apoia, sim, uma reformulação, reestruturação, porque nós temos dentro do Estado presídios bastante sucateados e defasados pela época, né? Construídos sobre outras óticas. Há 40 anos atrás, alguns eram até escolas e viraram presídios, entende? Tem que ter essa olhada no sistema penal e essa reformulada. O problema é como tu operacionaliza isso, a nossa preocupação. Por quê? Porque todos os estudos apontam que tem que ser presídios construídos de porte médio a pequeno. É dessa forma que tu faz uma ressocialização, um trabalho prisional adequado e próximo, inclusive, do círculo familiar, tá? Por isso, há uma necessidade, e até para fazer o atendimento, tá? Por parte da polícia, de deslocamento de entrega para o sistema penal. Tem que ser próximo de suas localidades, até para não gerar, de repente, uma insegurança nas regiões. Então, quando nós começamos a olhar este PROA, vimos algumas coisas meio absurdas. Por exemplo, Camaquã hoje tá, é 135 quilômetros de Pelotas. E o polo regional vai ser aberto em Pelotas, tá? Camaquã, ela congrega 3 comarcas, que é a própria de Camaquã, Barra, tá? E Barra, Camaquã... TAPS também. São 3 comarcas, e em torno de 19 municípios que me passaram, que ele congrega nessas 3 comarcas. Mais ou menos. Todos feitos nessas cidades, tá? Quando são encaminhados, hoje é para Camaquã, para o presídio, e eles serão todos encaminhados para Pelotas. Imagina aí, tem cidades aí do interior, nós sabemos que às vezes tu tem como policiamento uma viatura, um motorista e um patrulheiro, tá? Imagina o deslocamento que vai ser gerado, cada prisão realizado aí, que hoje às vezes é cidades que vai dar 40 quilômetros, 50 quilômetros, 60 quilômetros de Camaquã. Eles vão ter que transcorrer a distância da Camaquã e mais 135. Então eles podem fazer aí 180 quilômetros para entregar o apenado, tá? Em Pelotas. E aí tu vai ficar quantas horas sem policiamento na cidade? 5 horas, 6 horas? Tá? Cláudio, deixa eu te contar uma coisa assim. Há uns anos atrás, se não me engano, no governo da governadora Ieda, foi projetado para Camaquã a construção de um presídio já de tamanho maior, era um presídio também que abrigaria algumas questões de profissionalização dos apenados, essas coisas todas. E a cidade, boa parte da cidade não queria o tal do presídio em Camaquã, certo? Porém, nós hoje temos um presídio no centro da cidade. E esse presídio nosso, como tu falaste, é um presídio construído em 1960 e poucos, era um presídio para 200 apenados, hoje com o aumento que teve, mas a gente sabe que tem mais do que o dobro, ou o dobro dos apenados. Acaba sendo um problema para a cidade, para os próprios apenados, que estão muito mal instalados, que não tem chance de ter algum serviço de profissionalização, de trabalho, dentro da estrutura existente, tá? Tem duas coisas que tu falaste. Primeiro, problema de segurança, falta de policiamento, carro deslocando. No outro, nós temos um presídio hiperlotado que precisa se dar uma chance do apenado revigorar sua força e voltar para a rua, devidamente profissionalizado ou melhorado. Eu sei que deve ser difícil todos esses entendimentos para se tentar entender o que é melhor, né, Cláudio? Concordo contigo, mas assim, nós temos que analisar. Houve já, tanto no Brasil como no exterior, vários estudos onde apontam que tu ter presídios de porte médio e pequeno seria o mais adequado. Que nem a situação de Camaquã, seria mais adequado tu construir um presídio próximo, tá? Com mais ou menos uma capacidade de 400 apenados, seria uma coisa muito mais viável, inclusive para a sociedade. Que o presídio é uma necessidade por segurança, né, social. Tu tem que ter onde colocar esses elementos, né? Tu tem que ter isso. E tu só transferir, tipo assim, eu não gosto de preso próximo da minha comunidade e empurrar eles para mais longe, significa o quê? Tu vai fragilizar a segurança da tua cidade. Pois o policial que está ali dando a segurança, ele vai ter que se deslocar para levar. E a mesma coisa, as comarcas, essas 3 que tu falou. Os apenados vão ter que se deslocar para cada audiência que eles tiverem, eles vão ter que vir de Pelotas para essa localidade. Tá? Isso é um problema.
risco de resgate, e existem várias situações que se torna prejudicial para a sociedade. E outra coisa, sabemos que as cadeias grandes facilitam, sim, a faccionalização, tá? Enquanto que a pequena consiga individualizar, fazer esse trabalho de ressocialização. Há uma grande necessidade de tu ter pavilhões de trabalho, por isso a gente apoia, sim, a reforma, a reestruturação, a construção de unidades habilitadas a colocar o apenado a trabalhar. Sim. Mas só que ser próximo da comunidade, tá? Eu não digo dentro da cidade, pode ser uma área mais rural, não precisa ser na área urbana, porém próximo, não pode ser imaginado levar preso 200 quilômetros para tu entregar. Eu acho que a solução não é a contenção em grandes unidades, cadeião. Vocês têm quantos, só por curiosidade, quantos funcionários têm ligados na questão de atendimento a presídios, hein, Cláudio? A SUSEP hoje está em torno de 6 mil servidores. 6 mil. E assim, no jeito que está hoje, o número de funcionários está adequado, mais ou menos? Não, nós temos um déficit muito grande. Mais ou menos em torno de 50% efetivo. Nós temos o déficit. E mesmo construindo essas unidades novas, tá? Por exemplo, esse regional D que eles estão oferecendo para fazer em Pelotas, ele precisa 150 servidores aproximadamente. E somando essas unidades fechadas vai dar 110, vai ter ainda um déficit de 40 servidores, tá? Sim. Do que existe hoje. Tu falaste umas coisas sobre essa individualização, o trato dentro do presídio. O presídio de Camaquã, mesmo sendo dentro da cidade, ele é um presídio tranquilo, vamos botar assim. O pessoal consegue administrar bem a população do presídio, o pessoal sabe que aqui é um presídio relativamente tranquilo, e isso é bom para o apenado, bom para a família do apenado, né? Diferente de tu colocar num presídio onde tem dificuldade, tem facção cuidando. A gente sabe que é um outro estágio, né? Porém, essa informação que chegou para vocês, como chegou para nós, o que vocês agora, daqui para frente, vão trabalhar nisso? Porque daqui a pouco, nesses estudos, nesse bate-papo que vocês terão com as entidades, com as autoridades também, pode vir sugestões positivas aí, né, Cláudio? Porque assim, o que a gente está propondo? É o debate com a comunidade, com a sociedade. A gente está procurando os deputados. Hoje eu estou aqui próximo à Assembleia Legislativa, estava em reunião, inclusive com o deputado Victorino, né, há pouco tempo, conversando, explicando toda essa situação, tá? A gente está criando esse debate, porque além de tu transferir os presos, tem que ver que é o seguinte, há servidores que trabalham no presídio, tá? Esses servidores, na maioria, moram em Camaquã, e queira ou não queira, eles são policiais penais, eles dão também o respaldo da segurança pública, e eles sendo transferido ao presídio, eles terão que mudar, inclusive, a residência deles, né? São aí, mais ou menos, mais de 30 famílias, provavelmente terão que sair de Camaquã em função disso. Então é coisas que envolvem, né? E todos eles policiais. Vocês estão conversando com os deputados aí para se montar não sei o que, um debate, um amplo debate da sociedade, é isso, Cláudio? A intenção de vocês com os deputados? Exato. A gente está propondo criar uma comissão de segurança pública, tá? Para debater um grupo e eu acho ótimo. Com a sociedade, com os grupos civis, tá? E com o próprio governo de estado, porque basicamente esse projeto está sendo fechado, né? Dentro da secretaria. E nós temos um pouco de receio que daqui a pouco ele se aporte dentro da Assembleia Legislativa já em caráter de urgência para votação, sem esse devido debate e a conversa e o diálogo. Sim. Porque assim é 100% favorável, tá? A modificação do sistema. Nós sabemos que os presídios são antigos, são sucateados e eles têm que ser dado uma outra ótica e construído presídios novos. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora me surgiu uma pergunta. Como é que você, como sindicato, vê essa questão dessas questões que é de Estado, né? Que é o Estado do Rio Grande do Sul, que suas corporações mantêm os presídios, e de daqui a pouco de ter parcialmente um presídio administrado em algumas, não é todo ele, mas algumas partes dele administrado pela iniciativa privada. Como é que vocês veem isso, Cláudio? Pavoroso, muito preocupante. A gente não é contra as parcerias públicas privadas para a construção do estabelecimento penal. A gente é contra a parceria pública privada para gestão, tá? Construção a gente apoia,
Mas agora, a administração, a gestão, a operacionalização dentro tem que ser feito do Estado. Né? Porque todos os exemplos que nós tivemos aqui no Brasil de gestão compartilhada, né, com a terceirizada, resultou naqueles massacres onde cortavam as cabeças e jogavam bola, né, os apenados. Isso gera, assim, insegurança para a sociedade. Pois é, não, é interessante, é só pra gente, eu não sabia bem como é que estava indo esse caminho, mas já o Estado já trocou áreas por presídios, né, por salas prisionais, né? Por isso eu disse, a gente é favorável à PPP nesse modelo, né? Aqui em Porto Alegre eles entregaram algumas áreas e construíram outra, igual o presídio de Sapucaí do Sul foi construído desta forma, e isso a gente apoia 100%. E ficou boa essas casas novas, ô Cláudio? Ficaram muito boas, são cadeias modernas, né, que a gente está propondo para fazerem desta forma, mas não cadeia para 1.000 presos, 1.500 presos, 2.000 presos, igual eles estão propondo. Nós queremos unidades, tá, de 400 apenados, 500 apenados, de porte médio a pequeno, próximo dessas áreas, para não ter esse deslocamento absurdo, né, e mudando, inclusive, com a vida dos servidores que vai ter um desguarnecimento na própria sociedade de policiais. Sim, em São Paulo fizeram pequenos presídios em vez daquelas cadeias com 4, 5 mil pessoas e parece que melhorou, né, Cláudio? Então é interessante isso. Tem uma notícia do presídio masculino de Guaíba, hein? Tem alguma notícia de lá? Não, a gente sabe que o governo tem os seus projetos, está tentando desenvolver e melhorar, né? A gente apoia isso. Sabemos que o governo está empenhado em ter essa reformulação, mas um modelo que a gente questiona, que é justamente construir com essa parceria pública-privada e gestar, é isso que a gente questiona, que não pode ser a terceirizada ocupando o presídio, né? E tem que ter essa renovação dos presídios, sim. A gente concorda plenamente nisso, tá? Coisa boa. Bom, Cláudio, estamos aí atentos nesse assunto, havendo alguma manifestação, algum projeto de audiências públicas aí sobre esse assunto, nós vamos estar presentes com vocês aí, tá bem? Tá certo, eu agradeço e obrigado por ter focado também nas PPPs, que já existe um projeto da PPP em Erechim que nos deixa muito temerário, muito preocupado com essa parceria de operacionalização do sistema penal, que é retirada do poder público, tá, sobre o apenado. Isso não é muito preocupante. Muito bem, esse é Cláudio Dezebel, vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Sul. Obrigado pela atenção, meu amigo, bom trabalho para vocês aí. Igualmente. É um assunto interessante. Esse assunto, o Gil Martins trouxe isso, Diego, já na última sexta-feira, só para fazer um comentário aí. É um projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul em aglutinar, né, reunir presídios menores em presídios um pouco maiores. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem são 50 unidades que seriam nucleadas em alguns polos, chamados polos, onde colocaria presidiários que estão nessas casas polo, nessas casas em polos maiores. O caso aqui de